Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo. Espero que todos estejam bem e guardadinho dentro de casa, óbvio. Bom, essa aula aqui vai ser dividida em duas partes, né? A gente vai estar falando então hoje do trovadorismo. E aí a gente vai ter a primeira parte que vai abranger uma temática e o restante é complementação, tudo bem? Para não ficar extenso uma aula só para vocês. Bom, então nossa segunda aula vai tratar sobre a nossa primeira escola ou movimento literário, né, português no caso. E aí ele vai então do século V ao século XV depois de Cristo. E aí vocês se perguntam, por que a gente começa então no trovadorismo? O trovadorismo é a nossa primeira escola que começa a registrar documentos ou elementos literários em língua portuguesa. E claramente a gente também foi colonizado por Portugal, então as coisas meio que se correlacionam nesse ponto. Bom, vamos começar então pelo contexto histórico, entender o que estava acontecendo nesse período para a gente começar então a mergulhar em outras águas. Bom, então esse período é intitulado e conhecido, né, um período bem conhecido por nós todos como Idade Média, que vai aí do século V ao século XV depois de Cristo. E claramente a gente está falando de um tempo aí de 1000 anos. Então pensa você viver em 1000 anos na mesma dinâmica, no mesmo jeito, deve ser fácil não, pessoal, vamos ser sinceros. Bom, a gente está falando de uma sociedade, né, que tem uma dinâmica teocêntrica. Então o que seria isso? Né? A gente sabe que o teocentrismo é Deus como centro de tudo, então a gente tem o Deus como centro e as coisas vão girando ao seu redor. Já a dinâmica teocêntrica está ligada então ao quê? Ao poder que a nobreza, perdão, que a igreja tem sobre a sociedade. Então ela vai ditar as regras e o modo de vida desse povo. O sistema feudal, né, hoje em dia, a gente tem um sistema capitalista. É uma forma da gente viver aí e de supostamente ter uma vida, né? E naquele período a gente tem o sistema feudal. O que seria esse sistema feudal? Basicamente a gente tem o senhor feudal, que é uma pessoa que vai deter grande parte dos servos. Tudo isso porque ele tem uma grande quantidade de terra em suas mãos. E aí uma curiosidade, o senhor feudal, ele vai morrer um momento, né? É natural do ser humano. E aí o que acontece? Essa terra ela não é deixada de escanteio, ela é legoada, enfim. Ela é passada para alguém que ali próximo a um grau de parentesco, né? Só que não é qualquer pessoa, só quem poderia, né, ter o acesso aí depois que o senhor feudal falecesse era um homem. Então era alguém do grau de parentesco que fosse um homem. É importante mencionar que nessa época aqui a mulher ela não tinha muita, né, muita liberdade, vamos dizer assim. Bom, então a gente vai aqui olhar essa imagem que está representando a sociedade estatal. E essa sociedade estatal está dividida em três camadas. A do clero, que são os representantes da igreja. A da nobreza, que são os governantes, né? O pessoal que vai trabalhar com essa dinâmica da realeza. E os camponeses e servos. E a gente parar para pensar, hoje em dia a gente não teve muita mudança, né? A gente teve mudança nos títulos, então a gente não tem o clero assim como nome, mas a questão de hierarquia e de deter várias coisas continua ainda na mesma lógica. Continuando, a gente tem então uma organização que tem uma intitulação própria, que é a organização cavaleiresca. E ela vai ser dividida em dois conjuntos. Esse conjunto é o da sucerania, que basicamente são nobres que detêm uma grande quantidade de terra em vossas mãos. E aí o que acontece? Eles fazem um pacto com os vassalos, e esse pacto é o quê? Eu tenho isso, a gente pode fazer uma troca, né? Então eu te dou isso e em troca você me dá segurança no âmbito político e no âmbito militar. Então pensa, a pessoa ela já tem terra, ela já tem lugar e, né, o dinheiro ali para viver. Ele tem o suporte político e militar, ele tá seguro a vida toda, entende? E aí a gente tem o sistema de vassalagem, que também são representados por nobres, mas são nobres que já decaíram, sabe? E aí o que acontece? Eles passam, então, a serem seguidores, né, desses suceranos. Vamos para o próximo.
Ok, nesse período a gente também tem as famosas cruzadas, né? A gente vê bastante em filme, isso é muito presente nos filmes da Idade Média que a gente assiste. E aí essas cruzadas, elas vão então, basicamente, do século XI até o século XII, e o que elas vão trazer, né? Basicamente são um conjunto de ações militares e que eles buscam então tomar regiões. Então, por exemplo, esse pessoal sai lá da Europa, vai lá para a Terra Santa. E aí eles começam uma disputa, né? Já que a gente está falando de um grupo que é do cristianismo e um grupo islâmico. E eles começam uma disputa, então, para ter esse território. Então, é uma questão de ter posse, de expandir e assim por diante. Ok. Vamos entender, então, qual que é a origem do nosso trovadorismo. Da onde que ele vem, né? Para a gente entender as suas raízes aí. Bom, então a gente está falando a princípio do Império Romano. O Império Romano, ele... Nossa, gente do céu. Pensa num grupo que gostava de dominar. Eles dominaram por muito tempo. Muito tempo. Desde períodos antes de Cristo até depois de Cristo. E aí eles dominavam os espaços. E eles chegavam e falavam, ó, cheguei. E aqui, ó, vocês vão seguir a minha cultura. Vocês vão vestir do jeito que a gente se veste. Vocês vão comer o que a gente come, perdão. A política vai ser a nossa, o idioma, que era o latim, ia ser um deles. Então eles chegavam e dominavam tudo. E era uma loucura, né? Porque era sempre assim. E aí, o que acontece? A gente vai especificamente trabalhar com o lado ocidental. A gente tem oriental e ocidental. A gente vai dar um foco maior no ocidental, porque a gente vai falar de uma região chamada Espanha. A região chamada Espanha, hoje em dia, é conhecido como Península Ibérica, que vai ter dois lugarzinhos que compõem, né? A Espanha e Portugal. E aí, galera, beleza. O que acontece? O Império Romano, ele estava querendo tomar conta de várias regiões. Só que uma hora, as coisas apertam. E a gente começa a ter, então, o declínio do Império Romano. Porque a gente começa a ter a invasão dos bárbaros e dos árabes, que também dá uma quebrada aí na força que eles tinham. Né? E aí tudo isso, todas essas invasões, vai gerar a formação do próprio Porto de Cali, né? Que o Porto de Cali vai ser uma região que vai, como se fosse uma região que vai rodear, assim, sabe? Portugal. E aí, partindo disso, Dom Afonso, em 1906, ele conquista o condado de Cali, Porto Calense, e o que vai acontecer? Vai ter expulsão dos próprios islâmicos nesse período, né? Que a gente tem aí os últimos a invadir, os árabes invadem, né? E aí então eles são expulsos e o cristianismo chega e toma conta da região ali de Portugal. E por fim, em 1290, a gente tem o português como língua oficial. Então, se a gente parar para pensar, a formação de Portugal e a da língua portuguesa, eles estão ali bem próximos. Por quê? Porque naquele período, para você oficializar uma língua, você precisava, então, ter um poder administrativo totalmente estruturado. Vamos lá para o próximo. Ok. Naquele período, alguns gêneros específicos eram produzidos, como as cantigas, que eram prosas musicadas, as genealogias, que era, então, basicamente documentos que comprovavam a linhagem das pessoas. A gente tem as agiografias, que são documentos doutrinários, e as novelas de cavalaria, que são prosas. Ok. As cantigas, né? Então, as cantigas, elas vão ter origem provençal, na região da França. Por quê, né? Porque era uma região que tinha muito presente os personagens como os cavaleiros e a produção cultural da Idade Média. Então, eles traziam isso muito forte no seu dia a dia. E tudo isso influenciou estritamente nas obras, então, posteriores, né? Que vão estar presentes agora nesse período. E aí a gente para pensar como que era, né, apresentado, como que era moldado essas cantigas. Então a gente vai ter aí o trovador, que é a pessoa responsável por construir as cantigas. Importante mencionar que os únicos, né, o grupo que poderia ser trovador era os próprios nobres, porque eram pessoas que
eram alfabetizadas, né? O povo não era alfabetizado. Eram os nobres e o próprio clero que tinham o poder, esse poder. A gente vai ter o segrel, que são os trovadores que apresentam essas trovas, e esses, né, por consequência, são nobres que decaíram. Então, eles estão ali em troca de alimento, de casa, de dinheiro, para eles sobreviverem. A gente tem o menestrete, que vai executar os instrumentos para essa harmonia, e o jogral, que é o nosso povo da corte. E a gente tem, então, o início, o estopim da nossa escola literária com a primeira cantiga, que é a cantiga da Ribeirinha, ou cantiga de Guaravaia, e a gente tem duas datas, 1189 ou 1198, né? No período que estava se pesquisando, né? Eles ficaram na dúvida porque o documento é antigo, então às vezes, né, pode ter essa divergência. E essa cantiga foi elaborada por Paio Soares de Taverosa. Ele é o primeiro, é o que vai abrir, mas não é o principal. Bom, aqui algumas imagens, só para a gente ter uma visão, né? Que a gente tem uns instrumentos aí bem legais, a vestimenta, bem característica dos filmes que a gente vê, né? Nada muito fora, assim, da caixinha. Perfeito, Mariana. Vamos falar das cantigas, então? Dentro das cantigas, a gente vai ter as líricas e as satíricas. Aqui a gente vai ver as líricas e, posteriormente, as satíricas. Então, as cantigas líricas, elas são subdivididas em cantigas de amor, vai falar de um amor platônico, e cantigas de amigo. Bom, então as características dessas cantigas. Vamos primeiro na segunda coluna, que é a cantiga de amor. A gente está falando de um eu lírico, que é, né, a pessoa que vai falar na poesia. O lírico é masculino. O tema é de sofrimento, a gente está falando de um amor platônico que não é correspondido. Vem de uma origem da nobreza, uma conduta de vassalagem amorosa, de dependência, né? E nos poemas vai estar sempre referido como minha senhor ou minha senhora. Já as cantigas de amigos, na última coluna, a gente tem o eu lírico feminino. É importante mencionar aqui que quem escrevia era um homem, as mulheres não detinham e não podiam também ter essa liberdade. O tema é sofrimento, porque a gente está falando de uma mulher, né, de uma mulher personificada, que vê um amigo indo para uma cruzada, por exemplo, e aí você não sabe se ele vai voltar, né? Já que ali é tudo muito violento. É de uma origem do povo, uma conduta ligada à falta de um amigo que se foi e que não sabe se ele retorna ou não. Bom, trouxe aqui então para vocês um poema de Martim Soares, do século XIII, e ele vem falando, né? Senhor Fermosa, pois-me não de queredes, quer coita enquanto me mão. E aí ele vai falando, né? Basicamente um sofrimento, ó. Senhor Fermosa. Então ele chama ela no poema e diz que ele gosta dela, mas ela não gosta dele, né? E não é correspondido. Então basicamente está ligado a uma questão de sofrimento realmente. Já nossa canção de amigo tem essa daqui, que é Ondas do Mar de Vigo. E aí eu vou ler para vocês o primeiro trechinho ali. Ondas do Mar de Vigo. Porventura vistes, meu amigo? Ai, Deus, ele voltará logo. Então também é uma questão de preocupação e de tristeza, já que essa mulher está vendo seu amigo ir e não sabe se ele vai voltar. A gente tem então, por fim, nessa primeira parte, as cantigas satíricas, que a gente vai ter duas subdivisões, a de escárnio e de maldizer. Então aqui vamos na nossa segunda coluna, de escárnio. A gente está falando que o nosso alvo, ele vai ser atingido indiretamente. Então, sabe aquela indiretinha que você sabe que é para você, mas a pessoa não cita seu nome? É isso aí, é isso que eles fazem. A tendência de duplo sentido e uma estrutura da escrita técnica, rápida e que não se repete. O recado é dado e acabou, não precisa ficar dando muita roda. Até porque, para que as pessoas que estavam ali falando, né, fosse mais fácil também para gravar, né, pessoal? E por fim, é de maldizer, que é aquela galera assim que manda na lata mesmo, sabe? Direta e reta, paciência se doer. A tendência é ser vulgar mesmo, porque não quer mente de palavras. E por fim, tem xingamentos. A galera coloca o nome de quem quer falar, que não tem escondido, não. Se você fez, todo mundo vai saber. É isso mesmo. Vamos ver alguns exemplos, então. A gente tem esse exemplo aqui, que é do Pedro da Ponte. Perdão por estar tampando para vocês, tá? E eu vou ler para vocês só um pedacinho. Ó, de um certo cavaleiro sei eu,
por caridade, que nos ajudaria a matar tal saudade. Então aqui ele tá falando de um certo cavaleiro, não tá falando de qual cavaleiro. Tal cavaleiro X, ele vai fazer tal coisa. Então, basicamente, direto e reto, que não tem muita, né, redondilha, e mandou o recado. Já aqui é de Dom Afonso, e Dom Afonso manda na lata mesmo. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernardo o de Bonaval. Então aqui ele falou Bernardo e da onde Bernardo é. Eu tenho até dó do Bernardo aqui. E aí então ele manda essa... Aqui não tem, né, nenhum xingamento, obviamente, mas ele tá mandando a real aqui, direto e reto, e doa quem doer, não é mesmo? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha na novela de cavalaria, as geografias, genealogia, os cancioneiros e os nossos autores, e vamos fazer uma revisão desse apanhado, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte, espero que tenha ficado claro, e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aqui, que a gente está sempre respondendo, tá? Muito obrigada e tchau, tchau!